Vamos falar de política, mas não do jeito que você está pensando, porque não é o meu ponto forte. Meu ponto forte é falar sobre comunicação e sobre a importância que a comunicação tem na criação de histórias, na criação de imagens e marketing também. Vamos lá então falar um pouquinho de política? Então já curte esse vídeo, comenta aí e se inscreve no canal. Muito bem, nós poderíamos dar aqui várias dicas, vários exemplos de políticos que usaram a comunicação ao seu favor e também de casos desastrosos onde políticos não conseguiram usar a comunicação ao seu favor e acabaram dando um tiro pela culatra. Eu vou usar dois exemplos aqui que são os mais, não os mais comuns, mas os que estão mais em evidência nesse momento atual da nossa política e do nosso cenário brasileiro, que é falar sobre Lula e Bolsonaro. Qual a diferença, qual a semelhança, onde vivem, o que comem, como dormem? Não, não é isso que nós vamos falar, mas vamos falar da comunicação e como ela constrói a imagem desses dois seres do mundo da administração pública. Vamos lá então? Vamos começar aqui com o Lula então. Você já deve ter visto, ouvido ou escutado algum comentário, alguma notícia da forma com que o Lula se comunica. Bom, vamos dar os créditos. O Lula é um excelente orador, ele sabe se comunicar muito bem. Lembrando que comunicação não tem nada a ver com você falar corretamente, com você conhecer o português, conhecer todas as normas gramaticais. Comunicar é você fazer uma informação, sair do ponto A e chegar até o ponto B, aonde o ponto B entenda a mensagem do ponto A da melhor maneira possível. De uma forma mais clara, é como se fosse um telefone sem fio. Sabe aquela brincadeira que você vai falando de uma pessoa para outra? O bom comunicador, ele faz com que a mensagem que sai aqui da primeira pessoa chegue lá na última pessoa da maneira mais original possível, sem tantas distorções. Esse é o telefone sem fio, essa é a comunicação. E o Lula é um ótimo comunicador, ele consegue falar e fazer com que a linguagem dele chegue até as pessoas mais pobres, chegue até as pessoas mais ricas, chegue até as pessoas com maior grau de escolaridade, conhecimento, e também consegue fazer com que as pessoas que não têm nenhuma escolaridade entendam o que ele está dizendo, apenas adaptando a linguagem corporal e a forma com que ele fala. Agora, tem uma outra estratégia que o Lula usou nas duas primeiras campanhas que ele foi eleito e agora também pensando na sua reeleição, ele tem usado, que é construir uma imagem, construir uma comunicação um pouco mais assertiva, que muitas pessoas até falam o Lula, paz e amor, né? Então, um discurso um pouco mais suave, de ser o herói, aquele que vai salvar, aquele que vai libertar, que vai tirar do povo do sofrimento e que vai trazer para uma nova realidade e que vai salvar todo o Brasil. Bom, isso é uma narrativa que é construída para que construa uma comunicação, um marketing em cima daquela pessoa. Tem alguma coisa de errado, alguma coisa de certo nisso? Pode estar errado ou pode estar certo. O que muda é a intenção. Você pode usar técnicas de persuasão, técnicas de storytelling, técnicas de arquétipos para fazer o bem quanto para fazer o mal. Então isso é de pessoa para pessoa. Usar a técnica não é o problema. É a mesma coisa um martelo. Você pode usar um martelo para colocar um prego na parede, para construir uma casa, ou você pode usar um martelo para matar uma pessoa. Não é a ferramenta que é boa ou que é ruim, mas sim a ética e a credibilidade da pessoa que está utilizando. Então o Lula usa isso aí, você pode ter essa certeza assistindo alguns discursos, procura no YouTube depois alguns discursos dele lá antes dele ser presidente, quando ele era ainda dos sindicatos, quando ele estava fazendo as suas campanhas, para você ver como que ele se comunica. Uma linguagem mais agressiva, não se preocupando tanto com a imagem dele, às vezes ele está falando ali com a galera, fazendo um discurso e está fumando, e não está se importando muito com a sua imagem, ele está apenas preocupado com a mensagem, com aquela mensagem de revolta, com aquela mensagem de mudança de uma vez por todas. Porém, quando se entra na política, você tem várias pessoas que te assessoram, você tem pessoas que fazem o teu marketing, que cuidam dessa comunicação, e o Lula teve uma repaginada e agora ele aparece vestido de uma forma um pouco mais formal, falando de uma maneira mais calma e agora pregando um pouco mais de amor, não tanto quanto de rebeldia. Apenas em alguns momentos específicos ele usa essa rebeldia, mas em grande parte é o discurso do paz e amor que funciona muito. E é por isso que ele usa, e é por isso que, mesmo tendo feito coisas que fez, não estou aqui para dizer se ele roubou, se ele não roubou, isso aí os juízes que vão responder, a imagem que ele passa e que ele tenta passar é de uma pessoa boa, de uma pessoa que vai salvar. Legal.
Legal, vamos falar então agora da comunicação do Bolsonaro. O Bolsonaro também teve uma mudança bem grande quando ele não era presidente, quando ele ainda era deputado e fazia os seus discursos e a forma com que ele falava, e agora enquanto presidente. Então a comunicação dele também se transformou. O Bolsonaro ele tem uma pequena diferença do Lula, que ele já não é tão bom orador quanto o Lula é. E por que que isso acontece? Porque no caso do Lula, por exemplo, ele programa, ele planeja as falas dele, ele até ensaia. Então eu tenho aqui no meu canal uma análise que eu faço do último discurso que ele fez, eu falo para você do gesto, da expressão corporal, de como ele constrói a história toda para fazer lá no final as pessoas aplaudirem, se emocionarem, então ele faz toda uma construção. O Bolsonaro não, o Bolsonaro fala mais do coração, aquilo que vem na cabeça, o que vem na hora, e muitas vezes nós somos traídos pelas nossas percepções. Por quê? Comunicação não é o que eu falo, é o que a outra pessoa entende. Então o que acontece muitas vezes que você fala de improviso, você fala uma coisa e as pessoas, a imprensa ou quem está ouvindo ali, entende de uma forma que elas querem entender e levam aquela mensagem de uma forma que elas querem levar. Isso também acontece no caso do Lula, mesmo ele sendo um bom orador, se a pessoa quiser ouvir, quiser entender de uma forma errada, vai entender de uma forma errada. Comunicação não é o que eu falo, comunicação é o que a outra pessoa entende. Mas o Bolsonaro tinha uma linguagem também mais agressiva, uma mensagem de revolta, uma mensagem de insatisfação antes de ser presidente. Agora, ele já tenta, em alguns momentos, ter uma linguagem um pouco mais tranquila, mais serena, tentando apaziguar um pouco as coisas. Apesar de que, por falar com o coração, por falar de uma maneira mais espontânea, de improviso, nesses casos, o sentimento sempre fala mais alto, então por isso vai ser comum você ver ele se irritando, ele falando com um pouco mais de aspereza, mas isso aí tem a ver com a personalidade dele, não tem a ver com uma construção. Diferente do Lula, que construiu uma imagem para que ele passasse para a população aquilo que ele gostaria de passar, o Bolsonaro ele tenta construir uma imagem, mas ele não consegue por ser autêntico demais, digamos assim. Não que isso seja um problema ou que seja uma grande qualidade também. É apenas uma característica, uma personalidade dele. Então, basicamente, são essas duas diferenças entre um e outro. O que a gente pode levar para a nossa vida? Que comunicação é muito mais do que aquilo que você fala, é uma imagem construída, é a percepção que as pessoas têm da imagem que você construiu. Então, se você quer passar mais credibilidade, se você quer passar mais poder, mais autoridade, nem sempre a rebeldia extrema é o melhor caminho. Isso até funciona num caso onde as pessoas estão revoltadas, estão indignadas com alguma coisa e você abraçar essa causa. Porém, depois, para você manter uma linguagem, uma comunicação agradável, é bom que você mantenha o meio termo, da pessoa mais normal possível, da pessoa que se revolta quando é necessário, mas que ela tem uma fala calma, uma fala branda. Por quê? Na política, o povo quer alguém que tenha controle, que saiba se controlar. Então, se uma pessoa o tempo todo é raivosa, o tempo todo rebelde, o tempo todo falando alto, gritando, ofendendo, atacando, qual é a mensagem que pode passar? Que essa pessoa não tem tanto controle assim. Por isso, quando você fala de uma maneira mais tranquila, de uma maneira mais calma, a imagem, a comunicação que você passa é que você tem controle dos seus sentimentos, das suas atitudes, então eu mereço a sua confiança porque eu consigo controlar isso. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo, comenta, se inscreve no canal e deixa aí a sua sugestão de quem você quer que Rodrigo Monsil analise aqui para falar mais de comunicação e oratória. Valeu, gente, até mais!